Bom, vamos dar início a mais uma aula sobre proteção e seletividade de circuitos elétricos industriais. E a gente, nesta aula, vai tratar sobre o PTW, que é um software profissional da SKM, para o estudo e análise de curtos-circuitos, estudos de proteção e seletividade. E é um aplicativo bastante presente no mercado atual, pessoal. Então, a gente vai recorrer àquele mesmo diagrama unifilar que nós já resolvemos analiticamente na outra videoaula. E dessa vez a gente vai mostrar passo a passo como criar no sistema, no PTW, um diagrama unifilar e rapidamente resolvermos uma análise de curto-circuito. Ok? E posteriormente, noutra aula, a gente vai fazer a mesma coisa, porém para o tratamento da seletividade. Então a gente vai elaborar um coordenograma a partir de um diagrama unifilar, também aqui no PTW, ok? Mas esse é tema de uma outra aula. Bom, então a gente vai dar início aqui. Eu iniciei já o PTW. Eu vou criar um novo projeto. Então cliquei em Project, New. Aqui eu já tenho alguns criados. Eu vou colocar um nome, chamar de Exerc, e salvar. Ele vai automaticamente criar uma pasta para esse projeto. Então ele já criou a pasta, criou a área de trabalho, essa folha de trabalho onde eu posso desenhar literalmente o meu circuito. Eu vou aproveitar já para apresentar aqui alguns componentes para vocês. Então eu vou começar colocando aqui a concessionária. Aqui é New Utility. Venho aqui, cliquei. Tenho aqui a minha concessionária. Eu vou promover aqui um zoom, só para que eu possa mostrar mais claramente para vocês, certo? E aqui dentro dessa concessionária, desse componente, que será a concessionária, eu vou colocar todas as minhas informações. Então eu vou configurar esse componente. Mas antes disso, eu vou aproveitar e salvar esse documento de Draw, essa área de trabalho, que nada mais é do que um ambiente para que eu possa fazer o desenho da minha planta. Eu vou chamar como o mesmo nome, Exerc. E ele vai salvar na mesma pasta que ele já criou aqui para o projeto. Então salvei, tudo certinho. Dei um clique duplo aqui, tá certo? Vou voltar, porque eu vou mostrar uma outra maneira de vocês. Você pode mudar o nick, tá certo? O label aqui da concessionária. Eu vou aproveitar e colocar concessionária. Então coloquei concessionária. Posso fazer por lá, posso fazer por aqui também, ó. Se eu dou um clique duplo aqui no name, eu coloco o nome que eu quiser. Então atenção aqui, um PU ângulo 0, sempre um PU ângulo 0. Atenção da concessionária, como a gente mostrou em sala de aula e utilizou isso em sala de aula, tá certo? E eu posso entrar com todos os meus dados de informações, da concessionária. Lá no nosso exercício, nós tínhamos essas informações. Eu posso entrar com a contribuição da concessionária aqui através da potência, ou então através da corrente. Tá? Então, aqui estou com a corrente.
corrente de curto-circuito trifásica que nós havíamos escolhido 21.000 e fase terra 18.000. Então estou entrando com esses valores. O X sobre R trifásico era 15 e fase terra 10, certo? Potência de base 100 MVA. Eu falei para vocês, né? Geralmente os softwares, todos que trabalham com esse tipo de análise, esse tipo de estudo, eles já têm por default os 100 MVA para potência de base. E aqui eu vou entrar com a minha tensão de base, né? Que seria os 13.800 volts. Ok? Bom, uma outra informação que eu vou colocar completo, né, as informações, harmônicas, eu posso colocar alguma informação que eu queira, se eu tiver, tá certo? E posso entrar com os valores de impedância dessa concessionária, ok? Posso entrar com os valores de impedância e, por enquanto, eu vou entrar com essas informações que eu falei para vocês. Então, simplesmente coloquei a corrente de curto-circuito trifásica, corrente de curto-circuito fase terra, relação X sobre R trifásico e X sobre R fase terra, e coloquei também a tensão de base, porque a potência ele já amarrou, e aí eu já vou sair daqui, ele já gravou todas essas informações. Agora eu vou continuar salvando aqui, vou pegar um outro bloco, um outro componente chamado barramento. Então está aqui o barramento, cliquei sobre a conexão aqui da minha concessionária e estou puxando aqui esse barramento, vou usar a mesma nomenclatura. Nós chamamos ponto de entrega. Ponto entrega. Ok? Muito bem. Próximo componente é um cabo. É um condutor. Então, clique aqui nesse condutor. Já vou mais uma vez aqui. Olha só. Trazer um pouco aqui mais para cima. Vou chamar de cabo A. Exatamente como nós tínhamos lá no nosso diagrama unifilar do outro exercício. Clique duplo aqui e vou entrar com os meus dados. Uma coisa interessante, pessoal, é que aqui eu tenho uma biblioteca. Olha só, ele te dá essa opção. Então, se você tem os dados reais de um cabo, você pode criar uma biblioteca para esse cabo. Tá certo? Você encontra também dos próprios fabricantes disponibilizando para a maioria dos aplicativos que trabalham com curto-circuito. Então você pode conseguir a biblioteca de um determinado fabricante, a Prismian, por exemplo, e utilizar um cabo, e ali vão ter as informações corretíssimas do fabricante. Ou você pode entrar com essas informações. Vou só mostrar aqui, no caso da biblioteca, como é que você faria esse procedimento. Clique aqui na biblioteca, olha só, ele já tem uma biblioteca enorme com vários fabricantes, tá certo? Aqui cabo de cobre para baixa tensão, para média tensão, média e alta tensão, e também ele tem os cabos de alumínio, tanto para a baixa tensão quanto para a média e alta tensão. O nosso cabo é de cobre, todos eles são de cobre. Eu poderia ir aqui, por exemplo, vou aqui um pouquinho mais abaixo, olha só, lá no P de Prismian, mas tem vários outros fabricantes, né? E aí, aqui, um pouquinho mais para baixo, passei. Então aqui eu tenho cabos da Prismian, com todas as suas características, ok? Bom,
Nesse caso, eu não vou... Bom, se eu quiser selecionar, bastava dar um clique duplo aqui sobre esse nome que está iluminado, né, o cabo que eu selecionei, e todos os dados seriam carregados automaticamente. Eu não vou lançar mão dessa facilidade, então eu vou realmente entrar com os valores. Então eu tenho aqui o tipo de isolação, vou botar EPR só para constar, tá certo? Eu vou colocar a bitola do cabo, 185 milímetros quadrados, e vou colocar também a metragem, né, o comprimento, 60 metros, que nós tínhamos ali, tá certo? Então temos todas essas, o número de condutores em paralelo por fase, somente um condutor, tá certo? Vou completar aqui todas as informações. Informações sobre a impedância. Como é que eu posso escrever aqui? Pois é muito simples. De cara eu já coloco aqui a impedância em ohms por quilômetro, tá certo? Ohms por quilômetro. Então eu tenho essas informações tanto de sequência positiva quanto de sequência zero. Já vou colocando aqui. Olha só, o cabo é 0,1380. Resistência para a sequência positiva, resistência para a sequência 0, 2194, reatância sequência positiva 2490, reatância sequência 0, 6335. Então já tenho essas informações aqui, ok, pessoal? Então, tenho várias outras informações também que são importantes, tá? Mas por hora essas são suficientes. As informações aqui são suficientes. Eu tenho também a possibilidade, pessoal, aqui nessa terceira aba, tá certo? Eu posso escolher a temperatura de serviço. Aqui já está amarrado em 30 graus, porque as normas vêm amarradas em 30 graus, tá? E posso escolher esse fator aqui, que seria uma compensação. Eu posso usar o fator de agrupamento bem aqui. Então é bem bacana isso. Posso usar o fator de agrupamento que eu quiser. Eu posso combinar, inclusive, todos os meus fatores de agrupamento, né? Com exceção da temperatura, porque se eu coloco a temperatura aqui, ele já faz essa correção. Então, o que eu tiver em termos de fator de agrupamento, resistência do solo, posso fazer isso aqui tranquilamente e colocar diretamente esse valor aqui, esse fator, tá? E fazer a correção de temperatura aqui. Eu então posso deixar a temperatura em 30 graus e colocar todos os fatores multiplicados aqui nessa caixinha, tá certo? Então isso aqui é uma coisa bem bacana que dá um suporte bem interessante para a gente. Bom, com relação às informações do cabo, já concluí. Agora a gente vou salvar mais uma vez daqui a pouquinho. Não é necessário ainda salvar a folha de dados. Eu tenho uma preocupação danada em não perder dados. Então vocês vão me ver de repente com essas neuras aqui, mas tudo bem. Mais uma barra, tá certo? Essa outra barra ele chamou no nosso exercício cabine de entrada. Então eu vou colocar cabine entrada. Aí eu vou ter um conjunto de seccionadora, certo? Vou diminuir aqui um pouquinho. Um conjunto de seccionadora e disjuntor de média seccionadora. Então venho aqui, ó, seccionadora. Venho aqui no disjuntor de média. Está bem aqui, disjuntor de média. E outra seccionadora. Muito bem. Deixei todos eles aqui. E vou colocar mais um cabo. O cabo B. Certo? Então vou colocar mais um cabo, que seria o cabo B. Então venho aqui com o cabo B e já posicionei. Antes do cabo B, eu tenho um conjunto de TC, TP e relé. Então venho aqui, olha só, o conjunto está do lado justo do lado do disjuntor de média, certo?
Depois a gente vai ver a parametrização desse relé quando a gente for estudar a seletividade, né? A gente for traçar o coordenograma, a gente vai ver direitinho isso. Por enquanto a gente vai deixar só no local. Esse segundo cabo eu vou chamar de cabo B. Cabo B, como lá no exercício. Vou parametrizá-lo também, tá certo? Então aqui é PR bitola 185, só que o comprimento são 25 metros. Eu tinha 60 metros lá no cabo A. E aqui 25, mas os outros dados são os mesmos, é o mesmo cabo. Então 1380, 2490, 2194 e 6335. Ok? O restante não precisa fazer mais nada. Parametrizei o cabo. Lembrando que todos esses componentes eu posso achar as suas versões, tá certo? Na biblioteca. Vou dar um clique duplo aqui no relé só para vocês verem a possibilidade. Olha só. Posso clicar aqui em biblioteca e vai aparecer um montão aí de relé. Então, provavelmente eu vou ter o relé que eu estou trabalhando na prática, se eu estiver fazendo um estudo real. Ok, pessoal? Então, aproveitar para salvar aqui a folha o ambiente de trabalho, né, a folha de desenho. E vou seguir aqui com um outro barramento, certo? Um outro barramento que eu vou chamar... Ele chamou de primário de TR1. Vou chamar prim TR1. E agora já vou conectar o meu transformador. Aqui um transformador, certo? Conectei o meu transformador. Transformador de força, pessoal, geralmente, tá certo? Você tem ali o primário em delta, secundário em y aterrado. Primário em delta, secundário em y aterrado. Primário em delta, ele facilita que se tiver sequência zero, ele pega tudo, não deixa passar nada para a rede, tá certo? Então, se sua carga tem componente de sequência zero, que é prejudicial ao sistema, principalmente a terceira harmônica, então ele prende aqui no delta e não deixa fluir para a rede. Muito bem, vou chamar esse camarada de TR1. E vou, mais uma vez, clique duplo, tá certo? No TR1 e vou colocar aqui as minhas informações. Potência dele 2000, certo? Potência em kVA. E a potência forçada, se ele tem ventilação forçada, ele pode extrapolar esses 2000. Eu vou colocar os mesmos 2000. Ok? Tensão secundário 380. Ok? Tensão secundária 380. E mais informações. Impedância do transformador. Então, a impedância do transformador ele nos forneceu um montão de informações, pessoal. A primeira delas é que eu posso entrar com o valor de impedância percentual e x sobre R. Primeiro botão, ele já nos forneceu isso. Isso é um dado de placa, não é? Então ele disse, olha, ele tem 6% e x sobre R 8. Muito bem, excelente. Então já tenho esses valores aqui, ele já calculou resistência de sequência positiva, reatância de sequência positiva, resistência de sequência zero, reatância de sequência zero. Mas vocês lembram que ele aqui está considerando 100%, ó. Impedância de sequência zero como 100% da impedância de sequência positiva. Eu disse que esse valor varia entre 85% e 100%, né, na prática. Eu vou considerar 85% como no exercício. Então, vou considerar 85%. Eu já fiz essas contas, e aí esse 85% vai me dar 0,6325
e 5.0606. Tá? Então já tenho esses valores aqui. Muito bem. Seguindo. O tipo do transformador, certo? Tipo do transformador, ele vai me perguntar também. Eu tenho duas possibilidades. Eu tenho núcleo envolvido ou núcleo envolvente. Ele vem com default aqui. Núcleo envolvente são os transformadores mais caros, né? Mais precisos. Eles são os melhores. Mas na vida prática da gente, o que a gente encontra é núcleo envolvido. Então eu vou botar aqui Standard Core, tá certo? Núcleo envolvido, tá? Núcleo envolvido. E por hora é só em termos de padronização para esse transformador. Muito bem. Seguindo aqui, eu vou ter o meu disjuntor de baixa tensão. Certo? Lado de baixa tensão. Ok? Então eu vou botar assim, disjuntor BT. Disjuntor de baixa tensão. E finalizando aqui os barramentos, a gente vai ter o último barramento que é o próprio QGBT. Muito bem. Eu vou só aqui nesse disjuntor, aqui que eu deixei com o nome que vem default, eu vou botar disjuntor de média tensão, como nós fizemos lá. Então eu tenho aqui seccionadora, vou botar sec 001. E aqui vou botar sec 002. Pronto. Muito bem. Salvando aqui mais uma vez a folha de dados, né? Para finalizar, pessoal, a gente vai padronizar este disjuntor, tá certo? A gente vai configurar esse disjuntor aqui. Ele aqui no nosso exercício ele é do tipo Master Pack. E eu vou de repente olhar se tem na biblioteca. Provavelmente sim. Então eu vou já tirar da nossa biblioteca esse disjuntor, um disjuntor de baixa tensão, certo? E vou ver o que nós podemos aqui, se não der muito trabalho, se não for demorar muito, fica muito trabalhoso a gente encontrar, tá certo? Só para que a nossa aula não fique muito longa. Eu acho que sim, daqui a pouquinho. Vamos ver aqui mais. É possível que nós tenhamos ele aqui, pronto. Então esse camarada aqui, eu vou dar um clique duplo, ó, vocês vão ver que vai carregar tudo. Já carregou tudo aqui para ele, tá certo? Então ele está todo parametrizado. Eu vou só escolher a classe aqui, que ele é 480 volts, tá certo? E aqui nós temos que a corrente são 100 kA. Muito bem. Parametrizei muito rapidamente. Salvo mais uma vez. E por fim o nosso motor de indução. Está aqui ele. Ó. Motor de indução. Vou clicar aqui. Certo? Eu já estou colocando diretamente aqui no barramento, tá certo? Geralmente tem uma proteção aqui, mas a proteção está montante do barramento. Eu vou pular essa proteção. Só tem essa carga, né? Certo? Eu posso me dar esse luxo. Nesse exercício só tem essa carga, então eu posso pular essa proteção. Muito bem. Também estou considerando uma distância
desprezível entre o barramento e o motor. Então eu vou colocar aqui o meu... lá no exercício a gente chamou MEQ001, só para ficar igualzinho, tá certo? O nosso exercício, mais uma vez salvando, e um clique duplo para configurar tudo que eu preciso configurar para este motor, tá certo? Então vou colocar aqui a tensão, 380 volts, tá certo? A potência, 800 HP, fator de potência 0,8, atrasado, eficiência 93%, 4 polos, muito bem. Por enquanto foi tudo, certo? Preciso colocar mais coisa? Claro, preciso dar informação sobre a impedância desse camarada, porque senão não dá certo, né? A gente precisa do valor dessa impedância. Então a gente vai procurando aqui, tá certo? Esses valores. Vou aqui com calma, porque senão a gente pode colocar muitas informações, pode fazer um estudo de harmônicos também bem interessante, tá certo? Provavelmente eu passei pela informação da impedância. Deixa eu ver mais uma vez aqui se eu... Ela Pronto. Eu tinha passado aqui. Então a minha impedância, ela tem o valor de 25%, né? Até comentei com vocês no exercício, e o x sobre r é 10,5. Então pronto. Agora sim, agora eu tenho todas as informações que eu preciso para esta máquina. Tenho todas as informações que eu preciso para essa máquina, certo? E agora vou fechar mais uma vez. Muito bem. Bom, então eu vou promover aqui um zoom de tudo para que fique tudo na mesma folha. Eu tenho aqui agora, pessoal, o nosso diagrama unifilar completo, certo? Concessionária, barramento do ponto de entrega, cabeamento, barramento da cabine de entrada, chave seccionadora, disjuntor de média, chave seccionadora, relé, mais um cabo, outro barramento que está no primário do transformador, próprio transformador, disjuntor de baixa tensão, QGBT e a minha única carga dessa planta, que é um motor, mas um motor bem parrudo, né? Bom, aí o que eu posso fazer? Eu posso, de cara, já fazer o nosso estudo de curto-circuito. O que eu preciso fazer para montar o nosso estudo de curto-circuito? Eu preciso simplesmente vir aqui no Run e clicar nesse estudo de sistema balanceado, tá certo? Essa primeira opção aqui, tá? Então eu posso clicar bem aqui, olha, ou no Run, primeira opção, ou então posso clicar nesse bonequinho, mesma coisa. Então vou clicar no bonequinho. Terceira opção, quarta opção, aliás, curto-circuito. Tem alguma configuração aqui na minha máquina que não está deixando ele mostrar os caracteres todos. É provavelmente alguma configuração do monitor, tá certo? Talvez ele não esteja com uma configuração adequada, então aí não está mostrando mais aqui. Devia ter SC, tá? De curto-circuito. E aí eu vou clicar nessa configuração. Olha só, a análise do curto-circuito ele vai jogar para esse ponto RPT, digo melhor, que na verdade é um formato interno dele, tá? Ele vai colocar um relatório aí do curto-circuito. Vou colocar assim, new short circuit. Então, uma vez que eu clique nesse botão de setup, né, eu vou ter acesso a esta folha aqui, nesta janela, né, de ajuste do curto-circuito, né, para o estudo do curto-circuito, onde eu posso habilitar o tipo de curto-circuito. Aqui eu tenho 4 tipos: curto-circuito trifásico, vou deixar habilitado; curto-circuito fase terra, que também vou deixar habilitado; o curto-circuito fase-fase e o curto-circuito fase-fase para terra, né? Esses modelos de curto-circuito nós já estudamos bem, né? Vocês depois podem rever
os vídeos sobre isso, tá? E aqui são as contribuições. Eu posso ter contribuição dos motores, né? Tanto faz motor síncrono quanto assíncrono, tá certo? Motor síncrono quanto assíncrono. Então tem um motor de indução aqui, motor assíncrono, e também os motores síncronos, tá certo? E posso, inclusive, inibir ou não a contribuição desses motores. A gente pode fazer esse exercício. Inclusive, a gente resolveu literalmente, analiticamente, né, um exercício com e sem a contribuição dos motores. Né? A gente pode fazer a mesma simulação aqui e bater os valores. Ok? E uma vez que ajustamos, né, toda essa parametrização, clique em OK e executa o curto-circuito. Aí ele executou o curto-circuito muito rapidamente, tá? E ele vai gerar, ele já abre por default essa página aqui com o relatório do curto-circuito. Eu vou fechar e vou mostrar para vocês onde é que eu posso obter esses mesmos relatórios aqui no botão de Report. Vou clicar, clique nessa primeira opção e eu tenho acesso aos 2 arquivos de report que ele gera. Ele gera um com o nome de input, esse daí já estava marcado por default, tá certo? E o outro foi o que nós renomeamos, né? Por default vem só SC, né? A gente renomeou. Muito bem, eu vou abrir primeiro esse botão, esse relatório de input. Neste relatório de input, pessoal, ele traz todos os cálculos das impedâncias do sistema. Então, aqueles cálculos que nós fizemos analiticamente, ele traz todos aqui, e aí eu posso confrontar os valores. Então, eu vou descendo aqui, ok? Eu vou descendo aqui o nosso relatório, vou passando por ele. Ele traz todos os elementos, né, onde eu preciso calcular a impedância. Então, ele já está mostrando aqui os cabos A e B. Então, eu tenho aqui, olha só, os valores em PU da sequência positiva do cabo A, valores em PU da sequência 0 para a impedância também do cabo A. Se vocês forem observar e confrontar esses valores com o que nós calculamos, são iguais. Para o cabo B, mesma coisa. Impedância de sequência positiva, impedância de sequência 0. Também os valores estão batendo em cima, com o que nós já havíamos calculado. Transformador. Ele determinou aqui, nos cabos ele está utilizando 4 casas, transformador e máquina de uma forma geral. As máquinas de uma forma geral ele utiliza 2 casas. 2 ou 3, né? Que ele está utilizando 3 em alguns casos. Enfim, ele está trazendo aqui também o valor da impedância de sequência positiva em PU para esse transformador e o valor da impedância de sequência 0 para o mesmo transformador. Lembrando que nós consideramos que a impedância 0 é 85% a impedância de sequência 0 é 85% do valor da impedância de sequência positiva. No ponto de entrega, eu tenho uma contribuição da concessionária. Então, ele traz aqui os valores, olha só. Em PU também da impedância de sequência positiva e o valor da impedância de sequência 0. Também os valores são exatamente iguais aos que nós calculamos. E, por fim, a contribuição do motor de indução. Impedância de sequência positiva, não é? Parte real e parte imaginária. Também os valores batendo em cima. O que pode ter alguma diferença é que a gente considerou sempre 4 casas e ele, em alguns casos, considera 4, outros 2, em outros casos 3. Né? Então, é uma questão de arredondamento somente, mas os valores estão corretos. Então, eu falo para vocês o seguinte, pessoal. Se vocês querem fazer um bom estudo de curto-circuito, acertar no valor das correntes de curto-circuito, então, procure acertar de cara no valor das impedâncias. Se você não faz o cálculo correto das impedâncias, então você não
tem condição de acertar o curto-circuito. Impedância, acertou todo o cálculo, toda a determinação das impedâncias, você tem ali, sei lá, 80% de chance de acertar o curto-circuito em cima. Tá? Então, vou fechar esse relatório e vou abrir agora o relatório do curto-circuito propriamente dito. Eu vou repassando aqui, tá certo? Ele coloca algumas informações importantes e é preciso que nós saibamos onde buscar as informações, né, pessoal? Isso é muito importante. E se vocês lembram, lá na folha onde nós configuramos o estudo do curto-circuito, nós escolhemos dois tipos, o trifásico e o fase terra. Então ele vai dizendo aqui, ó, tipo de circuito, tá certo? Tipo de falta, trifásica. Nesse caso, tem contribuição dos motores de indução. Ok? Muito bem. Então, vou passando aqui por todas as barras. Né? Ele promove o curto-circuito em todas as barras. A minha barra de interesse aqui é o QGBT, que foi a única para a qual nós calculamos o curto-circuito. Então, aqui tem a cabine de entrada. Eu tenho o primário transformador. Tenho o ponto de entrega. E tenho, finalmente, o QGBT. Para o QGBT, ele tem aqui o valor do curto-circuito simétrico, certo? Transitório, com a contribuição dos motores, tá? E o curto-circuito assimétrico, ok? Curto-circuito assimétrico. Então, nós temos esses dois valores calculados. Depois vocês confrontam esses valores com o que nós calculamos analiticamente, vocês vão ver que a precisão é muito grande. Então a gente tem no máximo aí 2 amperes, de 2 a 4, de 2 a 6 amperes no máximo de diferença. Então, se você imaginar 6 amperes, tá certo? Confrontando com 72.650, não é nada, certo? Então, é realmente muito preciso, e a maneira que nós calculamos aquele curto-circuito analiticamente também bastante precisa e bastante adequada. Então, vocês fazendo assim, vocês vão acertar sempre. Ok, pessoal? Muito bem. Agora, a gente vai determinar a segunda parte, porque na segunda parte do relatório ele mostra o outro tipo de curto-circuito analisado, que foi o Single Line to Ground, fase terra, também com contribuição dos motores. Então, vou lá procurar a minha barra de interesse, o QGBT, vou passando por todas as outras barras até chegar no QGBT, certo? Ponto de entrega e, finalmente, o QGBT. Se vocês analisarem, vocês vão ter esse valor aqui, ó, de 54.429 amperes para o valor do curto-circuito síncrono, tá certo? Fase terra síncrono, e 75.632,9 para o assíncrono, tá certo? Para um assíncrono subtransitório. Ok? Então vocês vão confrontar e vão ver que também valores muito próximos ao que nós calculamos. O que nós podemos fazer agora, pessoal, é rodar o mesmo curto-circuito sem a contribuição dos motores, para vocês observarem. Eu venho aqui, cliquei no botãozinho de acesso à página de configuração, Setup, vou tirar aqui a contribuição do motor de indução, que é o motor que nós temos, e vou rodar novamente o curto-circuito. E aí, ele já vai mostrar. Eu vou lá para a minha barra de interesse, olha só, a minha barra de interesse é o QGBT. Se vocês observarem, né, eu lembro bem desse valor, tá? Aqui está dando 47.321, lá deu 47.300 e alguma coisa também, 20 e poucos, digamos assim. Então tem um pequeno erro, né, que pode ser desprezado, né, a gente pode colocar esse erro na conta dos arredondamentos, enfim. Mas é um erro muito pequeno, que você vai ter aí um erro na quarta casa decimal. Tá? Se você for fazer o erro percentual,
entre o que nós calculamos analiticamente e o que esse software, que é um software bastante forte no nosso mercado, né? O PTW, certo? O que ele calculou é um software comercial, certo? Bastante utilizado pelos profissionais aí que trabalham na área de proteção. Existem outros muito bons também, ETAP, ATP, EasyPower. Todos são softwares muito bons, ok? Bom, pessoal, então, para finalizar, eu vou mostrar um detalhe também bem interessante para vocês, né? São informações que nós podemos ter aqui nessa folha, nessa área de trabalho, do lado dos nossos pontos de interesse, ou seja, do lado das barras, do lado da concessionária, do lado do transformador, enfim. E essa informação ela pode estar lá em tempo real e à medida que eu ter necessidade de modificar algum parâmetro e rodar novamente o curto-circuito, aquelas informações, pelo menos as mais comuns que eu preciso, as mais corriqueiras, eu posso tê-las em tempo real sendo apresentado, para que eu nem precise olhar o report, né? Eu já tenho essas informações para mim, tá certo? Então, eu vou mostrar a vocês esse botãozinho aqui, ó, chamado Toggle Data Blocks. Toggle Data Blocks. E esse Data Blocks, na verdade, quando eu clico, tá certo? Quando eu clico, ele aparece essas informações. Quando eu clico mais uma vez, ele desaparece. Ok? Então eu venho aqui, ó, para esse botão chamado Data Block Format. Clico aqui e eu observo que eu tenho vários formatos para apresentação de informações inerentes ao sistema. Cada estudo, cada linha dessa é um tipo de estudo diferente, tá certo? Eu criei um padrão para mim. Esse padrão aqui, né, você pode criar aqui um novo padrão. Eu criei, coloquei meu nome só para achar rapidamente. Eu vou editar aqui esse padrão e mostrar para vocês o que eu posso trazer de informação para a minha área de trabalho. Então eu tenho todas as variáveis aqui possíveis para o barramento. Olha só, eu tenho, à medida que eu mudo o componente, barramento, cabo, transformador, linha de transmissão, tá certo? Concessionária, gerador, uma carga que não é motor, um motor de indução. Eu tenho uma gama de variáveis para cada um desses componentes. Basta eu descobrir o que cada variável dessa significa. Para isso, tem duas formas. Ou eu trabalho no dia a dia com o ATP, eu sou um profissional da área de proteção, isso aí já entra no sangue, ou eu faço o trabalho que a gente precisa fazer, quem não é da área, de recorrer ao manual. Então, vou lá no manual do usuário e vejo o que significa essa informação. Eu já tive esse trabalho, então aqui para o barramento eu já trouxe essas variáveis aqui que eu achei importante tê-las, né, que são basicamente informações do curto-circuito. Então eu tenho aqui a corrente de curto-circuito assimétrica, trifásica, simétrica, trifásica, né, assimétrica e simétrica, e também a relação X sobre R de sequência positiva. Tem as mesmas correntes, porém para o curto-circuito fase terra, assimétrico e simétrico, e tenho também a relação X sobre R de sequência 0. Aqui nesse atributo, pessoal, eu posso mudar a forma com que essa variável vai ser apresentada. Eu posso colocar um label. Então, eu coloquei aqui, se eu não colocar nada, ele vem com esse nome aqui esquisitíssimo, que eu não sei do que se trata. Então, eu coloquei um label para que, quando esse sistema traga essas informações, ele traga esse label, que eu vou saber o que significa. Aqui eu coloquei ICC3F assíncrono, então a corrente de curto-circuito trifásica assíncrona, e o valor dela. Deixei até um espaçozinho aqui, para que eu não tenha o valor colado com a variável. Certo? Assim eu fiz não fiz para todos, tá certo? Fiz só para o barramento, eu fiz para o transformador e também fiz para a concessionária. Certo? A partir do momento que eu peço para ele aplicar, aí ele traz essas informações. E aí já coloca aqui bonitinho para mim. Então, quando eu rodar o curto-circuito, tá certo?
Quando eu rodar o curto-circuito, então significa dizer que eu vou ter essas informações aqui. Eu vou modificar aqui os parâmetros do curto-circuito para poder rodar um novo curto-circuito. Tá aqui a contribuição dos motores, tá certo? Um OK, vou mandar ele rodar. Ele rodou o curto-circuito, tá certo? E eu tenho aqui a atualização de todas essas variáveis. Olha só, eu tenho todas essas variáveis atualizadas. Então, em muitos casos, eu não preciso nem recorrer ao relatório. É importante a gente olhar o relatório e etc e tal, porque tem muitas outras informações. Mas eu quero que vocês entendam que todas as informações que eu tenho no relatório eu posso trazer para cá, para mostrar em tempo real. Tenho só que organizar isso para que não fique uma bagunça, né? Pois bem, então, todos os curtos-circuitos aqui, ó, tudo aqui bonitinho, aqueles valores que eu cheguei, tá certo? Contribuição dos motores, o curto-circuito simétrico, tá certo? Síncrono e assíncrono, curto-circuito trifásico, tá? E o monofásico, ou fase terra, síncrono e assíncrono. Então, tem todos esses valores aqui em tempo de execução, tá certo? Então, isso é bastante favorável. Quero trazer só mais uma informação aqui para vocês. Eu vou colocar um zoom aqui e mostrar o seguinte. Olha só, aqui eu tenho um transformador. Ele está dizendo que esse curto-circuito está acontecendo do lado de alta, por isso que ele coloca essa setinha, do lado de alta. Está acontecendo desse lado aqui, ó, do lado de média tensão e não do lado de baixa tensão, tá certo? Então, é mais essa informação que eu queria trazer para vocês. E, bom, a gente vai encerrando essa aula por aqui. Tá certo? Eu espero que vocês aproveitem bastante, ou tenham aproveitado bastante, né? Vocês vão começar agora a trabalhar com esse software, tenho certeza. E nas próximas aulas, a gente deve estar gravando mais aulas envolvendo o PTW, porém, dessa vez, estudando a seletividade. Então, a gente vai mostrar como é que a gente configura, tá certo? As proteções, né, relés, disjuntores, etc. Como é que a gente faz essa parametrização para que a gente tenha um estudo de seletividade adequado, para que a gente possa elaborar o coordenograma da forma mais adequada possível, ok? Com a utilização de um software profissional. Então é isso, pessoal. A gente vai ficar por aqui e até a próxima. Um abraço.